Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e vamos começar uma série de vídeos aqui falando da construção do analista. Como é que o analista se constrói? Quais são suas características? Quais pontos precisam ser observados? O que um psicanalista, na verdade, precisa fazer para que ele possa se desenvolver cada vez mais na área? Então a ideia aqui é a gente discutir essa temática de como um psicanalista se constrói. O que ele precisa, o que ele não precisa, o que de fato deve acontecer, o que não deve acontecer. E nós vamos começar com uma temática muito interessante, que são as certezas. O psicanalista deve lidar com certezas. Esse é o nosso tema de hoje. E roda a vinheta. Quando a gente fala da construção do analista, tem várias características que a gente precisa observar, compreender como é que os psicanalistas devem agir diante de determinadas situações, até mesmo quando a gente fala da sociedade, da realidade, daquilo que se vive no seu dia a dia. E uma das coisas que um psicanalista precisa pensar é sobre suas próprias certezas. Um psicanalista tem certeza do quê? Será que nós lidamos com certezas e as nossas certezas? Muitas vezes o nosso lado mais narcísico não permite que a gente possa ver outras possibilidades. Vamos ver determinadas coisas, determinadas histórias, determinadas crenças como sendo a certeza. E o psicanalista precisa sempre sair desse olhar de certeza. Como psicanalista, nós lidamos com a dúvida. E assim como dizia Freud, é a dúvida que nos leva à sabedoria. É a dúvida que nos leva ao conhecimento. E nós, como psicanalistas, nós precisamos começar a nos questionar diante das nossas certezas. Mas não é tão simples assim. Existem vários fatores que nos levam a pensar o que são essas certezas. Nós também tivemos a nossa infância, a nossa adolescência e tudo aquilo que foi acontecendo, especialmente na nossa primeira fase da vida, veio moldando a nossa forma de ser. E muitas coisas de lá ficaram fixadas em nós. Exemplo disso é quando a gente fala de religião, é quando a gente fala de comportamento, é quando a gente fala de ideias e crenças que estão enraizadas em nós e que muitas vezes dentro do set essas crenças vão fazer com que a gente não tenha uma percepção clara daquilo que o analisando poderia estar trazendo. É claro que nós podemos ter a nossa crença, nós podemos ter a nossa religião, nós podemos ter a nossa ideia, porque isso também é uma construção muito importante de quem nós somos. Mas quando a gente fala do psicanalista, o psicanalista ele precisa ter uma versão de si que vai além desses conteúdos, que vai além destas certezas. Um psicanalista precisa se colocar em dúvida diante das certezas que ele está ouvindo dentro do setting e que ele pensa estar errado ou estar equivocado ou mesmo estar certo. Porque a fala que está surgindo dentro do setting é do analisando e cabe ao analista sair das suas certezas para que ele possa ser continente, receber os conteúdos e aí sim poder trabalhar esses conteúdos. Quando nós lidamos com certezas, nós precisamos ter certeza se é esse caminho que nós precisamos tomar. Muitas vezes uma certeza nossa faz com que nós falemos com o analisando de uma maneira até mesmo a orientá-lo sobre o que deve ser feito. Mas, na verdade, todas as escolhas devem ser feitas pelo analisando. É claro que nós vamos conversar, é claro que nós vamos questionar, que nós vamos trazer uma visão, que nós vamos trazer um questionamento, mas nós precisamos sair da certeza das coisas. Estou certo de que aquele analisando tem uma característica obsessiva. Estou certo de que aquele analisando está fazendo algo que não deveria fazer. Será? Talvez esse seja o caminho do analisando. A escolha dele, a vida dele, a forma dele de lidar com as coisas. Quando nós estamos certos de alguma coisa dentro do setting, nós
tapamos os nossos ouvidos para muitas outras coisas que precisariam ser questionadas. Às vezes, uma fala do analisando vai coincidir com ideias e pensamentos que nós temos, e a partir disso, nós deixamos de escutar, porque aquilo está certo. Mas será que está certo? Será que aquele é o melhor caminho? Não para nós, para o analisando. É por isso que nós sempre temos que questionar. Nós temos que questionar momentos como, por exemplo, a identificação que nós criamos em determinados momentos do setting. Determinadas situações, determinadas histórias. O questionamento do analista vem numa intenção de provocar no analisando um pensar, um refletir. É claro que esse questionamento que o analista traz é para verificar como é que o analisando está respondendo, até mesmo percebendo se aquilo que ele fala é condizente com aquilo que ele faz. Mas o questionamento do analista jamais é um tipo de questionamento de teste que traz também uma resposta. Nós não trazemos respostas, nós trazemos perguntas. E como tem um ditado popular que diz: quem pergunta conduz. O analista precisa sair das suas certezas para que ele possa conduzir a sessão. Então esse é o primeiro vídeo da construção do analista. Se você gostou dessa temática, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, mostre esse vídeo, discuta. Não tenha certeza de que tudo que eu disse está certo. Também duvide do que eu disse, para que você possa trazer a sua própria percepção. E se você tiver uma percepção diferente, igual, parecida, coloque aqui nos comentários. Deixa a gente saber também o que está passando pela sua cabeça. O que você imagina sobre essa construção do analista? Como é que você se vê como analista? Já parou para pensar nisso? Como é que você se vê como analista? Essa é uma pergunta muito importante, que vai trazer você algumas certezas, mas essas certezas precisam ser questionadas. Nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.